Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Que bom poder encontrar vocês de novo. Que bom que, mesmo à distância, a gente pode se ver aqui e pode conversar um pouco mais. Eu tenho uma alegria tremenda de poder te servir também com essas mensagens e poder entrar um pouco na tua vida. E eu te agradeço a chance de poder falar contigo hoje, mesmo que eu não possa te ouvir, mas a gente pode ir conversando ao longo da semana porque tanta coisa acontece nesses dias e a gente não consegue se ver, a gente não consegue conversar direito, mas o mundo não para. E isso é pra bom e isso é pra mal também. E eu não sei você, ou quanto você acompanhou as notícias nessa última semana, mas a gente teve uma notícia bem trágica essa semana no Paraná, o último domingo. Você deve ter percebido do acidente que teve lá, com toda a fumaça e neblina e aquele toda aquela tragédia com os carros, mais de 20 carros, 8 mortes, 20 e poucos feridos é tenso isso. E é tenso e é difícil colocar culpados numa história dessas, mas eu confesso que pra mim, pra Carol também, dava um sentimento de raiva também, porque a gente sabe que a queimada que tinha ali, independente de quem causou, independente de como começou, isso agrava, isso piora, isso é horrível de ver pra frente com fumaça. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, na verdade, eu peguei uma situação bem parecida quando morava em Minas ainda, voltando de outra cidade, indo pra casa, voltando do culto, na verdade, e fumaça bem no acostamento e fogo no acostamento, a tal ponto que eu tive que desviar com o carro para pro fogo não pegar na borracha do pneu. E assim, horrível, horrível e perigoso também. E eu nem consigo imaginar como é que foi a situação do pessoal que tava ali em São José, na BR-277. É difícil, é difícil. Eu não sei como é que você se sente com isso também, todo esse perigo que isso traz, a tragédia que foi. Mas é verdade que também, por mais que esses incêndios, essas queimadas e toda a fumaça seja algo trágico e perigoso, não é algo tanto do nosso dia a dia. E, e essas histórias comovem a gente, elas mexem com a gente, elas trazem uma coisa que a gente não consegue nem descrever direito, mas incêndio não é um dos perigos que a gente costuma encarar no nosso dia a dia. Por mais que aqui em casa, pelo menos, parece que tem fumaça de queimada todo dia. Sempre tem alguém queimando alguma coisa aqui por perto. Só que Tiago fala, o apóstolo Tiago fala de um tipo de incêndio, um tipo de fumaça que está presente na nossa vida e que faz parte do nosso cotidiano e que traz muito mais perigo, na verdade. E eu não quero diminuir a tragédia que foi em São José, ao contrário, ao contrário. Mas ela é um lembrete para mim de que esses incêndios, essas histórias, elas não estão tão longe assim. E tem coisas acontecendo na nossa vida também que são capazes de nos trazer vida e de nos trazer morte também. Eu quero ler contigo, continuar a carta de Tiago hoje, lá dos versículos 5 e 6 no capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu vou ler uma versão um pouco diferente, que é um pouco mais fácil de entender. Acompanha comigo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer a mesma coisa. E talvez você não encare incêndios e queimadas no seu dia a dia, talvez já tenha muito tempo que você não tenha percebido um incêndio ou perto, pelo menos da tua casa, mas essa outra realidade que Tiago coloca aqui das palavras indevidas, das palavras mal faladas, das palavras malditas, isso faz parte da vida de todos nós. E as palavras malditas, elas são literalmente isso, são malditas. Elas são uma maldição na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. E é horrível isso. E elas são literalmente um incêndio que é capaz de queimar a nós
e ao nosso próximo também, das palavras que a gente ouve, das palavras que a gente fala, das palavras que a gente fala a respeito de nós, das palavras que a gente fala a respeito do nosso próximo também. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira, basta uma palavra mal falada, uma frase que a gente não gostaria de falar ou queria falar de maneira diferente ou foi mal entendida, basta uma palavra para queimar com a gente. Não é verdade? Você com certeza já viu relacionamentos que foram destruídos por causa de uma coisa que foi maldita. E casamentos que se destroem, a relação de pais e filhos que se separam, e amigos que já não se veem mais, e aquela mágoa de 10, 20 anos atrás por causa de uma coisa que não deveria ter sido dita. Todos nós já vimos isso. E na verdade a maioria, se não todos nós, a gente já passou por isso. E a gente é vítima e a gente é culpado nessa história também. Eu lembro de anos atrás, morava em Curitiba ainda na época, trabalhava numa fábrica e tinha os 3 turnos na fábrica, assim como a gente tem na usina aqui em Gaúcha. Fui assumir o posto da colega que estava no turno anterior e ela tinha feito um negócio mal feito e eu não me aguentei. E aquilo lá realmente mexeu comigo de um jeito que não devia. E eu falei coisas que não devia pra ela. E ela fez um negócio mal feito realmente, mas a minha reação foi completamente exagerada. E assim, resumindo a história, ela tava chorando no final. E foi realmente complicado. E eu tenho muita culpa nisso, porque, cara, eu destruí com ela. Por mais que tenha sido uma conversa só nós dois, eu não falei dela para outras pessoas, mas eu não devia ter falado aquilo. E julguei ela, e julguei o trabalho dela, e coisas que ela deveria ter feito diferente. E algumas coisas que eu falei estavam certas, sim, mas a maneira como eu falei e onde levou tudo isso foi muito mal. Foi muito mal. E eu sei que eu não sou melhor do que ninguém para falar sobre isso. E Tiago começa esse capítulo aqui falando para que poucos de nós nos tornemos mestres, para que poucos de nós assumam o ensino. Porque o controle da língua é algo que foge, que a gente não tem controle, na verdade. E eu me incluo nisso, então é com muita humildade que eu quero trazer essa mensagem para você, porque eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Absolutamente ninguém. Eu tenho os mesmos tropeços que todos nós. E quando eu leio essa palavra aqui, eu reconheço que realmente não é algo simples, não é algo fácil. Logo antes, Tiago está falando desse assunto, fala da língua e do quanto as nossas palavras, do quanto a nossa língua é capaz de destruir a nossa vida. E ali nos versículos 3, 4, ele fala que o arreio, o freio na boca do cavalo, ele comanda o cavalo inteiro. Com um pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. E apesar da língua ser um órgão tão pequeno no nosso corpo, parece que tão insignificante comparado com todo o resto, ela realmente é capaz de comandar a nossa vida. E a maneira como as pessoas enxergam a gente, às vezes a maneira como a gente mesmo se enxerga, tem tudo a ver com aquilo que a gente fala. E isso que parece ser tão pequeno e tão insignificante é capaz de nos definir, parece. E a gente tenta controlar essas coisas, e a gente tenta controlar nossas palavras, a gente tenta não se deixar levar pela raiva, e a gente tenta não falar tudo o que a gente pensa ou sente às vezes, e tem gente que consegue fazer isso, tem gente que não se importa, tem gente que fala o que pensa, o que está sentindo logo e dane-se o outro. Tem gente que tenta se controlar e eu me sinto muito assim de às vezes não falar tudo que eu penso, não falar tudo que eu tô sentindo, porque eu sei que algumas coisas não vão ajudar, mas parece que aquele negócio vai acumulando e acumulando e chega uma hora que estoura. E explode, e aí vem tudo de uma vez e o estrago é maior ainda. E percebe que independente do tipo de personalidade, alguma coisa dá errado. E uma hora ou outra a gente fala algo que não deveria ter falado e a gente olha pra trás, a gente não quer admitir, às vezes a gente não reconhece justamente para não admitir que estava errado, mas lá dentro a gente sabe que não deveria ter dito essas coisas. E a gente tenta controlar. E
eu sei de mim, eu acredito de você também, que a gente tenta melhorar nisso, que a gente tenta ser alguém melhor, que a gente tenta realmente ser do jeito que a gente deveria ser. As pessoas perfeitas que Tiago fala no início da carta. Mas a gente não consegue. A língua é de fato incontrolável. Tiago fala logo adiante que a gente consegue controlar um animal selvagem, a gente consegue controlar uma onça. O ser humano tem controle sobre todos os animais, mas não consegue controlar a própria língua. E nenhuma pessoa consegue. Jesus fala bastante disso também, e para ele o princípio é muito simples, e Jesus reconhece também que a gente não consegue controlar a língua, só ele conseguia, por causa de um detalhe muito importante, que não é detalhe na verdade, porque a boca fala do que o coração está cheio. E por mais que a gente tente controlar a língua, por mais que a gente tente não falar aquilo que a gente não deveria falar, uma hora a gente solta. Tem uns que soltam mais rápido e soltam direto, tem uns que demoram mais, mas daí soltam tudo de vez. Todos nós temos esse problema. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes a gente fala demais, e a gente tenta impressionar as outras pessoas, a gente tenta explicar o que a gente faz, a gente tenta dar um jeito nas nossas atitudes e tentar realmente mostrar para os outros que a gente não fez tão de errado assim. E às vezes a gente tem dúvida das nossas capacidades, de quem que a gente é, e a gente tenta usar as palavras para poder causar uma impressão, para tentar conquistar as pessoas. Eu sei que isso para mim é desde a infância. Eu sempre fui alguém de poucas amizades, de ter poucas pessoas ao redor. Então para mim era muito importante fazer com que as pessoas realmente gostassem de mim. E aí tentava controlar tudo e tentava causar uma boa impressão. E às vezes até aquelas histórias de pescador e inventar algumas coisas para realmente tentar conquistar as pessoas. E não era por maldade, era algo sem má intenção de fato, mas era algo ruim. E essa coisa de tentar impressionar os outros, porque dentro de mim eu precisava causar uma boa impressão, dentro de mim eu precisava que as outras pessoas gostassem. E eu precisava que alguém me amasse. E todos nós temos essa necessidade. A gente usa a nossa língua para tentar conquistar isso. A gente usa as palavras, às vezes sem nem perceber, para tentar gerar amor nas outras pessoas, para tentar gerar carinho, para gerar com que elas nos aceitem, para que elas nos queiram por perto. A boca fala do que o coração está cheio. E essa busca que a gente não consegue se controlar, e essa busca que a gente nem se dá conta, às vezes, ela vai transparecer, ela vai sair através da nossa boca. Acompanhe esse vídeo agora e eu quero te mostrar algo que pode nos ajudar. A língua pode ser incontrolável, a gente pode não ter domínio sobre ela, mas tem algo que pode realmente nos trazer transformação. Acompanhe esse vídeo e a gente continua daqui a pouco. Eu sou o poder que há na espada, a vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha, absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço. Eu sou as pausas entre os aplausos, o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio, interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslu e Sagármata. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo coro dos vibrantes albatrozes do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de Nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos astecas e incas, que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado. Eu sou o verbo. Eu emerjo da terra molhada dos seus choros. Cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui. Eu sou iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços.
Limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos. Eu encho os poços em abundância. Alivio a fadiga, acalmo a fúria. Costuro as páginas rasgadas porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros é a mim que você busca. No toque entre os corpos é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu esse, eu sou esse. No me ouça, diga meu nome. No me toque, me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente, no amor, na música, na batida, no gosto, no calor e no ardor. Na carência de um abraço, na cor, no olhar, na intenção, o desejo, na chama da voz e no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono. Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas irrompem com suas palavras de morte, eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca. É a mim que você busca. E nas horas de maior desespero, e nas horas que a gente mais precisa de amor, nas horas que a gente mais precisa ser aceito, é a Deus que a gente busca. Essa é a mensagem desse vídeo, ele é incrível pra mim. Não sei se você já assistiu ele antes, eu não me canso de ver ele, porque ele fala justamente disso, desse Deus incrível que a gente tem, e desse Deus incrível que não quer estar longe, quer estar perto, e que conhece os nossos dilemas, conhece os nossos dramas, as nossas crises, as nossas dificuldades, conhece a dor que a gente tem aqui dentro, e sabe que tantas vezes a gente procura resolver isso com coisas ruins, e a gente usa nossas palavras para tentar resolver esses problemas, quando no final das contas é só a Ele que a gente precisa. E a minha mensagem hoje, o meu convite para você é deixar Deus entrar no teu coração, para que Ele tenha controle sobre a tua língua. Percebe que, de novo, o coração, a boca, aliás, fala do que o coração está cheio. Enquanto não houver transformação aqui dentro, a gente não vai conseguir controlar sobre a língua. A gente vai permanecer culpado, a gente vai permanecer tentando e falhando. Mas Deus não quer desse jeito, e Ele não criou a gente para viver assim, nesse dilema. Ao contrário, Ele quer entrar e trazer transformação aqui dentro. E à medida que Ele vai transformando aqui dentro, as nossas palavras vão mudar também. Não começa pela nossa boca, começa aqui dentro. E Jesus te ama a tal ponto que Ele é o único capaz de trazer transformação aqui dentro. É a mim que você busca. E percebe que nas maiores dificuldades, a gente tenta resolver nossos problemas, a gente tenta ter controle sobre a nossa vida, mas você não precisa disso. E eu quero te convidar a deixar Deus entrar de um jeito, não só no piloto automático, como a gente costuma fazer, e a gente vai no culto, agora a gente acompanha essa mensagem, a gente faz nossa oração, a leitura, como simplesmente fazendo dia a dia e meio que por fazer. Eu quero te convidar a realmente permanecer nessas coisas, continuar acompanhando as mensagens no culto, quando a gente puder voltar, continua tendo o teu tempo de oração, de leitura da palavra cada dia, mas faz isso mais do que por fazer, faz isso para deixar Deus entrar aqui dentro e resolver os teus dilemas, sejam eles quais forem, e aquelas coisas que estão lá dentro. Eu lembro que um dos dilemas que eu carrego desde pequeno também, essa coisa de tentar agradar as outras pessoas, é muito por causa da coisa que eu tenho aqui dentro de tentar me medir a partir daquilo que eu faço.
daquilo que eu produzo. E se eu sou uma pessoa útil, eu me sinto uma boa pessoa. Isso tem bastante a ver com a cultura germânica, é bem comum isso, e talvez você se sinta desse jeito, e talvez você nem perceba isso. Mas é algo que realmente me abalava, é algo que realmente me destruía. À medida que eu fui percebendo que eu não sou aquilo que eu faço, mas era algo que eu estava lutando. E eu coloquei isso para Deus, e Deus, fala comigo, vem e entra aqui, e muda isso, porque é ruim isso. E tem horas que eu não vou conseguir produzir direito, e tem horas que não vai dar, e tem horas que nem agora, que a gente está em casa e a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria. E o que acontece? Uns anos atrás eu coloquei isso para Deus e pedi realmente ajuda, e um professor meu estava me acompanhando na época também, e ele foi tremendo, assim, foi um homem de Deus para minha vida. E nessa busca toda eu pedi para Deus, fala comigo, mostra quem eu sou de fato, mostra o teu amor para mim. Eu sei do teu amor, mas parece que eu não consigo sentir ele. Eu sei do teu amor, mas parece que ele não transforma aqui dentro às vezes. E aí, lendo a palavra e continuando devocional a cada dia, tem um dia que eu deparei com esse versículo, que acabou se tornando o versículo favorito para mim. Lembra que a palavra de Deus é como uma carta de amor que ele escreveu para você. E à medida que a gente olha para a Bíblia com esses olhos, com essa lente, a gente começa a perceber coisas incríveis ali dentro. E ali foi palavra de Deus para mim, e eu acredito que possa ser para você também. Quando ele fala que não é Efraim, o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer, cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade eu tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Eu já sabia que Deus me amava, isso já estava impresso na minha mente, mas era difícil perceber o quanto Deus se agradava de mim também. E realmente o quanto de alegria eu trazia para Deus. Isso estava na palavra, isso estava na promessa de Jesus, na fala do Pai para ele, de que tu és meu filho amado em quem me agrado, isso vale para você, isso vale para mim. Mas para mim o sentimento que tinha muito era de que isso é para Jesus, eu não mereço uma palavra dele. Eu não mereço uma palavra dessas. Porque eu sou um pecador, porque eu faço tanta coisa errada, porque eu falo aquilo que eu não devo, e porque eu me enrolo às vezes, e eu acho que até estou me enrolando um pouco agora. Mas é justamente isso. E aí quando eu olho para essa palavra, não é Efraim, o meu filho querido. Detalhe, Efraim, de todas as tribos de Israel, é a que mais pecou, era sinônimo de violência, era sinônimo de povo que não buscou a Deus, era sinônimo de alguém que estava afastado, de alguém que não merecia. E nessa minha luta por tentar merecer o amor de Deus, por tentar merecer que Ele me aceitasse, aí eu me deparo com uma palavra dessas, do amor de Deus para um povo que realmente não merecia, que menos merecia de todos eles. E aí eu me identifiquei na hora. E aí de repente essa palavra não é só para o povo daquela época, mas é para mim também. Não é Charles, o meu filho querido, fala Deus. E não é você também, cada um de vocês que está assistindo. Eu não vou tentar falar o nome de todo mundo, porque é mais gente, mas coloca o teu nome nesse versículo aqui, porque a palavra de Deus para você também. Deus te ama de um jeito que a gente não consegue medir nem comparar, de um jeito que não cabe aqui dentro, parece, e que mexe com a nossa mente, mexe com o nosso coração. E à medida que Ele transformar aqui dentro, Ele vai transformar a tua língua também, Ele vai transformar as tuas palavras, deixa Ele agir. E para isso eu quero te propor duas coisas. 2 exercícios bem simples, que tem uma capacidade tremenda de deixar Deus entrar e deixar Ele transformar a gente. Na tua leitura da Bíblia, cada dia, eu não sei que horário que você faz, se você não faz, está na hora de começar, lendo Salmos, lendo os Evangelhos. Antes de ler a Bíblia, eu quero te propor a tirar 2 minutos de silêncio. De preferência de olhos fechados, mas assim, de silêncio, sem falar nada, sem fazer nada, quieto, sentado. Pode colocar um despertador até a hora que passar os 2 minutos, não tem problema, para você poder realmente se aquietar. Para aquela bagunça que tem aqui dentro, que a gente acaba deixando sair pelas nossas palavras, para Deus trazer um pouco de ordem, para Deus limpar aqui dentro. E pede para Ele, Deus, eu entrego esse tempo de silêncio nas Tuas mãos. Toma conta.
Limpa essa sujeira, traz cura para as dores que tem aqui dentro. Esse tempo é teu, age conforme a tua vontade. E depois de tirar esses 2 minutos, você pode fazer mais com o tempo, mas começa com 2 minutos. Leia a palavra. E leia a palavra como uma carta de amor que Deus escreveu para você. Falando desse filho querido, dessa filha querida que você é e do quanto Ele te ama. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz que há tempo de calar e há tempo de falar. E esse tempo de silêncio, de deixar Deus limpar aqui e se preencher com a palavra de Deus, é esse tempo que vai nos capacitar a falar direito. A não, mesmo que a gente não consiga controlar nossas palavras, mas a deixar Deus ter o controle, a deixar Ele transformar a tua vida. Tira esse tempo de silêncio a cada dia, seja de manhã, de noite. Eu faço de manhã, eu acho que é melhor. Mas não importa o horário, faça. Tira esse tempo, deixa Deus entrar no teu coração, deixa Ele transformar a tua vida. A começar pelas tuas palavras, você vai perceber que isso vai transformar todo o resto também. Deixa Ele te fazer mais parecido com Jesus e te trazer paz e alegria que a gente tanto precisa. Que Deus te abençoe nessa caminhada. E a gente está junto ainda. A gente pode não estar se vendo, mas a gente está buscando juntos esse mesmo Deus tão incrível que a gente tem. E lembra que a cada dor, a cada dificuldade, a cada problema que você passa, que você sabe que precisa de ajuda, é a mim que você busca, diz o Pai. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele trazer a paz e a alegria que a gente tanto precisa. Fica com Deus e que Ele te abençoe mais e mais. Amém.